Muito bem, agora vamos enfrentar os detalhes, né? Vamos perceber o método de aplicação de pena e vamos examinar a primeira fase, a fase que a subjetividade do julgador se mostra mais forte, ou seja, a previsão legal é mais abrangente e permite, então, uma interpretação para cada uma daquelas circunstâncias. Eu vou pedir novamente ao Paulo para me colocar a transparência, para me ajudar, então, nessa tarefa. E a ideia é a seguinte: nós, com a modificação feita em 2023, nós temos agora um artigo 77 que diz o seguinte: a pena base, ou seja, aquela que é estabelecida nos limites da previsão em abstrato. Se eu tenho lá de 4 a 10 anos, nós, na previsão do crime, né, da lei, nós precisamos estabelecer o primeiro fator. O primeiro fator que vai possibilitar, então, variações, né, com aumentos, diminuições, mas nós precisamos estabelecer esse primeiro fator. Então, o artigo 77 diz: a pena base será fixada de acordo com o critério definido no artigo 69 desse Código. E é o artigo que trata das circunstâncias judiciais, as enumera, mas não diz dos objetivos. Os objetivos, insistindo, estão expressos lá no artigo 59 do Código Penal Comum. E aí, o artigo 77 diz assim: em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de diminuição e aumento. Do mesmo jeito que ocorre no Código Penal Comum, e lá no Código Penal Comum a referência ao artigo 68, essa redação nos indica a, digamos, definição de um método matemático. O método seria o método por 3 fases consecutivas, ou seja, 3 fases que se apresentam no tempo de maneira sucessiva, de modo que a intervenção da segunda fase se dá sobre o resultado da primeira, a intervenção da terceira se dá em relação ao resultado da intervenção da anterior, ou seja, da segunda. Essa maneira de construir, digamos, matematicamente, em alguns livros, né, comparado a uma referência antiga, né, na época que se tinha a poupança como um referencial de aplicação, né, de proteção do dinheiro do indivíduo, né? Então nós usávamos a expressão juros sobre juros quando nós tínhamos uma poupança que ao final do mês gerava ali uma correção e nós não tirávamos, ou seja, ela passava a integrar o volume para o próximo mês. O segundo mês teria um cálculo de juros que consideraria o que foi obtido no mês anterior. Por isso a gente chamava de juros sobre juros. Aqui a gente usa um método matemático semelhante, ou melhor, idêntico, né? Seria a melhor palavra para se usar. Então nós temos uma primeira fase com um conjunto de circunstâncias que estabelecem uma resultante. Essa resultante a gente chama de pena base. Dessa resultante, agora nós vamos examinar a incidência de circunstâncias legais, e são várias.
E nessas circunstâncias legais, a gente pode encontrar a incidência de uma ou mais, nós vamos discutir isso, que vem alterar essa pena base e estabelecer um novo resultado. Esse novo resultado nós chamamos de pena provisória. Essa pena provisória agora, na terceira fase, vai ser examinada com base nas causas de diminuição e de aumento, e essas podem então alterar a pena provisória e chegaríamos a uma pena definitiva. Esse modelo sinaliza uma série de informações importantes. A primeira delas me parece ser a de que o processo segue um fluxo de maior especificidade para definição de cada um dos aspectos do crime. O que eu quero dizer com isso? As circunstâncias judiciais têm uma previsão mais abrangente, como, por exemplo, motivos do crime. Na segunda fase, a fase das circunstâncias legais, nós temos previsão mais específica. Então, ao invés de falar em motivos, falamos em motivo torpe, motivo fútil, ou seja, a lei já identifica um aspecto mais específico daquela referência mais ampla inicial. E na terceira fase, nós temos situações que, aplicadas a cada crime, ou seja, não aquelas previstas na parte geral do Código Penal Militar, mas na previsão específica do crime, tratam de uma especificidade maior. E nesse caminho, nós temos que perceber que cada aspecto do crime tem o seu lugar para ser considerado, e isso significa a observância ao efeito que o legislador estabeleceu especificamente para aquela situação que ele nos demanda atenção. Então, percebam, nós estamos falando de motivos, nós temos a previsão abrangente da primeira fase, mas se nós estivermos falando no caso concreto, de um motivo torpe, então o legislador destaca esse motivo para que ele seja considerado numa determinada fase e nos provoque uma manifestação específica sobre ele. O motivo é torpe? Mas qual é o motivo? E ele é considerado torpe por quê? Essa é a fundamentação. E se em um primeiro momento é importante perceber que nós estamos trabalhando numa perspectiva ou num curso de maior especificidade, não é possível considerar um aspecto duas vezes nesse processo. O aspecto tem o seu lugar para ser considerado. Dando um exemplo que é de procedimento errado, né? Não é possível considerar como circunstância judicial desfavorável o motivo, porque ele era torpe. E na segunda fase, considerar novamente agora a agravante do motivo torpe, e eu vou estar considerando duas vezes, em prejuízo do réu, a mesma situação. Então, cada característica do crime tem o seu lugar para ser, então, analisada, e a ideia é que a gente acerte o lugar e que a gente dê a consideração adequada. Digamos assim, é importante perceber que a primeira fase das circunstâncias judiciais, ela, por ser mais abrangente, oferece ao juiz a possibilidade de, com a sua interpretação, sua experiência, seu olhar
sobre o fato mais próximo, estabelecer então o sentido dessas circunstâncias. E uma atividade valorativa que incide sobre uma circunstância pode ter 3 possibilidades: favorável, desfavorável ou neutra. Isso é importante ter em mente. Ao analisar uma determinada circunstância, é possível reconhecer que aquela é um aspecto irrelevante daquele caso concreto, que não fundamenta nenhum aumento de pena, nenhuma diminuição que eventualmente possa compensar uma consideração desfavorável. E nós precisamos perceber que na segunda fase o legislador já se adiantou, ou seja, uma agravante sempre traz consigo uma valoração negativa, desfavorável. Uma atenuante, uma circunstância atenuante, sempre traz consigo uma valoração positiva, ou seja, favorável. E nesse sentido, agora o legislador, na situação mais específica, já deu o caminho, deu o sentido. Uma agravante sempre vai repercutir efeitos para aumentar a pena base. Uma atenuante, a princípio, deve efetuar, ou melhor, produzir efeitos de diminuição da pena. Se ela já não estiver no mínimo, nós vamos examinar isso com calma. É o mesmo que ocorre com as causas de diminuição e causas de aumento, ou seja, o legislador já estabeleceu o sentido que deve se dar a determinada circunstância daquele crime que estamos examinando. Bem, visto esse método trifásico, encerremos por aqui para perceber no próximo módulo o primeiro dos momentos desse processo, qual seja o da definição da pena base. Até lá!